Cumprimento a todos na vossa paz do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande da parte de Deus nesse momento, nessa hora. Deus ter nos concedido de entrar online para fazer oração com os demais que se encontram, que vai fazer parte desse momento de oração, de refletir na palavra de Deus, como a palavra de Deus nos relata no Salmo 1. Que o homem tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Vamos dar uma passeada aqui no Salmo 1. Que Deus possa abrir os nossos entendimentos, o nosso entendimento para nós compreender e entender a sua palavra rica e eficaz da parte do Senhor. Santo é o nome de Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos nesse momento fazer uma oração para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa consciência, para nós entender essa palavra espiritual da parte de Deus. Senhor meu Deus, Pai Celestial, graça te damos por esse momento, por esse privilégio que o Senhor nos concedeste de estar reunido em seu nome. Porque a tua palavra nos relata, onde tiver 1, 2 ou 3 reunido no seu nome, o Senhor está no meio de vós. Cremos que o Senhor já se faz presente aqui nesse lugar. Então, Senhor, te pedimos, abra o nosso entendimento para compreender e entender a mensagem da vossa revelação por a parte do Espírito Santo a nós concedida. Assim te pedimos, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O áudio tá bom aí? Glória a Deus, aleluia. O Salmo, capítulo 1, ao versículo 1, vai nos relatar que é bem-aventurado é o homem, que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se deita nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, e meditar de dia e de noite. E será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, no qual, devido o tempo, dará o seu fruto, e cujas folhas não murcha, e tudo enquanto ele fizer, será bem sucedido. Então, esse Salmo 1 que nos relata que não nos convém sentar nas rodas dos escarnecedores. Não nos convém pactuar das pronúncias dos assuntos do ímpio. Não nos convém participar das tuas obras escarnecedoras. Porque o Salmo ele é bem esclarecedor a respeito que bem-aventurado é o homem que não anda ao conselho do ímpio, do homem perverso, do homem corrompido que segue o curso desse mundo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, e nem dos pecadores, nem se assenta nas rodas de escarnecedores, nas rodas de bebedores de bebida forte. Não nos convém participar dos seus assuntos escarnecedores, de palavras topeiras, palavras imorais, indecentes, xingamento. Não nos convém nós que estamos em Cristo, buscando todos os dias a nossa santificação, a nossa purificação, porque a igreja lavada e remida por o sangue do Cordeiro é essa que Cristo vai buscar. É você, é eu, que todo dia buscamos por a nossa salvação, porque Cristo ele relatou no livro de Mateus, capítulo 11, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor.
no livro de Mateus, perdão, no capítulo 12, ao verso 36. E ele vai falar: digo vós que dá de toda a palavra topeira, imorais, indecente, por fim, o homem dará conta de todas as suas palavras no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Também esse texto nos relata: faz a árvore boa dar seu fruto bom, ou a árvore má dar seu fruto má. Faz o homem bom dar o seu fruto bom, e faz o homem mau dar o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto conhecemos o homem. Raça de víbora, como poderás dar boas coisas sendo mais? Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Que teu coração, a tua alma, o teu sentimento, a tua consciência está cheia de Cristo, de amor, de perdão. É isso que a tua boca vai falar. A tua boca fala o que o teu coração está cheio. Como os ímpios, como o homem perverso, o homem que segue o curso desse mundo, como o seu coração, a sua consciência, a sua alma, o seu sentimento está cheio de perversidade, de palavras topeira, imorais, indecente. Isso fala a sua boca, porque a sua consciência, o seu sentimento, a sua alma está cheia de coisa corruptiva, de palavras topeira, indecentes, imorais, e não nos convém. Nós que estamos em Cristo. Porque a palavra do Senhor fala no livro de Tiago, ao capítulo 2, nos relata: ou que nós seja fonte de águas vivas, fonte de águas doce, ou fonte de águas amargas. Porque da mesma fonte não tem como sair água doce ou águas amargas. Ou você é fonte de águas doces, ou você é fonte de águas amargas. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Então, na palavra do livro de Tiago, capítulo 3, ao verso 8, fala: a língua, porém, nenhum do homem é capaz de domar. O mal incortido, carregado de veneno mortífero. E com ela bendizemos o Senhor, com a língua com a língua bendizemos ao Senhor, o Pai. Também com a língua amo o homem, que é feita a imagem e semelhança de Deus. Deus é só de uma só boca procede a bênção e a maldição. Meu irmão, não nos convém que estamos em Cristo. Essas coisas. Assim, caso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Claro que não. Ou você é fonte de águas vivas, que solta para fora, fonte de águas doce, que pronuncia palavras para edificação para os que ouvem. Ou você é fonte amargas, que pronuncia palavras perversas, que faz mal aos que ouvem. Caso, meu irmão, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce, não. Ou você é fonte de águas vivas, águas doces, ou você é fonte de águas amargas, a perversidade. Então, essa palavra nos relata que a mesma boca, a mesma língua que abençoa o seu irmão, não pode ser a mesma que maldiçoa o seu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus Pai. Então, a importância da palavra de Deus, nós que estamos em Cristo, permanecer e aprender o que
nos convém, porque a palavra de Deus fala todas as coisas não são listas, mas nem tudo nos convém a pactuar, a participar. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus é fiel. Creio e acredito que nós somos fonte de águas vivas, fonte de águas doces. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. A palavra do Senhor, cumprimentando esse assunto que aqui está sendo relatado, pronunciado, que se encontra no livro de Efésios, vai nos ensinar algo, como a forma devemos nos comportar e viver perante ao nosso Deus. A palavra do Efésios, capítulo 4, ao verso 29, quer acompanhar? Você que está com a Bíblia nesse momento. A palavra vai falar assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra topeira, nenhuma palavra imoral, nenhuma palavra indecente, nenhum xingamento. Porque isso não nos convém, que nós permanecemos em Cristo, na luz, na santidade, na verdade e na justiça. Se unicamente que for palavras boas para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Palavras que geram vidas. Não palavras para a morte. Não palavras topeiras, indecente, acusação, coisa alguma semelhante a essa. Mas palavras que geram graça para os que ouvem. Palavras que geram vida. Porque no livro de Provérbios, capítulo 18, ao verso 21, vai nos relatar que o poder está na língua, o poder de dar vida e o poder de matar. E nós que estamos em Cristo, porque Cristo tem a vida em si mesmo, assim como o Pai tem, as nossas palavras têm que ser palavras de edificação, palavra para os que ouvem, para gerar vida sobre eles. Então que não saia da vossa boca nenhuma palavra topeira, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, a transmitir graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Nós sabemos que Deus nos concedeu essa graça imensa e tremenda, maravilhosa da parte de Deus. Porque lá no livro de Efésios, capítulo 1, ao verso 13, o início da nossa conversão, depois de ter ouvido a palavra do Evangelho de Cristo, crendo, acreditando, se convertendo, aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador, deixando de ser criatura e se tornando filho de Deus, o Espírito Santo é selado sobre você. Então o texto nos relata em Efésios 4 ao 30 agora: não entristeça o Espírito Santo, o qual foi selado sobre você para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo com pronúncia topeira, indecente, imorais ou xingamento. Não pactua das obras de perversidade das pessoas que seguem o curso desse mundo, do ímpio, como a palavra de Deus relata. Porque ou tu és servo de Deus, ou tu se torna inimigo de Deus. Mas como assim? A palavra do Senhor nos fala no livro de Tiago algo que no meio de nós muitos já estão dormindo espiritualmente, já estão andando lado a lado com o mundo. O que é andar lado a lado com o mundo? É andar lado a lado, pactuando das coisas dos que seguem o curso desse mundo. Porque no livro de Efésios, capítulo 1, no livro de Efésios, capítulo 2, ao verso 1, vai nos relatar
que antes, no outro tempo, nós aqui seguimos o curso desse mundo, por falta de conhecimento de Deus. Mas agora, salvo, porque o texto relata que antes, no outro tempo, seguiu o curso desse mundo, fazendo o desejo da nossa carne, do nosso pensamento, do nosso ego, sendo influenciado por principado, o oeste infernal, demônios, filho da desobediência, filho da ira de Deus. Mas agora convertido, nasceu de novo, nasceu do Espírito e da água, que é o batismo, que simboliza sepultamento de pecado. Então não nos convém mais pactuar, praticar, fazer obras do velho homem que já morreu. Porque no segundo livro de Coríntios, ao capítulo 5 ao 17, fala: aquele que está em Cristo, aquele que permanece em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo. E as coisas velhas já não existem mais. Então não nos convém mais pactuar as coisas velhas do homem incorruptível, que já morreu, e Deus fez nós uma nova criatura, e tudo se fez novo nessa nova caminhada, nessa nova vida, nesse novo comportamento, nessa nova atitude, nova prática, nova pronúncia, desse nova forma de viver em Cristo. Então não nos convém mais pactuar de coisas indecentes, imorais, de certas pronúncias. Então, que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo com palavras topeiras, indecente, xingamento, ou pactuar assunto com o ímpio, fazer parte da sua obra perversa. Nós, filhos da luz, nós que estamos em Cristo, não nos convém mais. Porque algo que Deus nos relata de uma forma tão esclarecedora, tão tremenda, que está no livro de Tiago, ao capítulo 4, ao verso 4. Os infiéis não compreendem que a amizade dos que seguem o curso desse mundo se torna inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo dos que seguem o curso desse mundo, pactuando dos seus assuntos, das suas obras, das suas práticas, das suas atitudes, constitui-se inimigo de Deus. Ou você é cristão, filho do Altíssimo, ou tu é mais um Jó da vida dentro da igreja. Uma decepção, uma vergonha para Deus. Porque Deus me conhece e Deus te conhece. Porque lá no livro de 1 Pedro, ao capítulo 15, Deus vai nos ensinar, tanto eu, tanto você que acompanha essa live, que está acompanhando esse texto bíblico, sendo direcionado por Espírito Santo. Porque eu sou apenas um canal. Ou você é canal de Deus, ou você é canal do diabo. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos relatar nessa noite que lá em 1 Pedro, ao capítulo 15, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aquele que não faz acepção de pessoa, isso mesmo. Deus não faz acepção de pessoa, nem de você. Ele julga cada um segundo as suas obras, as suas práticas, as suas atitudes, as suas pronúncias. O que tu anda praticando, fazendo, pensando, desejando, cobiçando. Por essas obras nós seremos julgados. Será que as tuas obras são de santidade, de verdade, de justiça? Será que você está andando agradavelmente aos olhos do Senhor? Porque eu tenho algo para relatar, que está no livro de Isaías 59, ao capítulo 3, que os vossos pecados, as vossas iniquidades, cubra o rosto, para que Deus não veja, e os ouvidos, para que Ele não ouve a nossa oração.
Então os nossos pecados, ele causa divisão entre Deus e o homem, para que Deus não possa ver o rosto da pessoa, ouvir o seu clamor. Então não queira ter essa divisão entre você e o único Deus que sempre será para toda eternidade, Jesus Cristo, que não há outro Deus que não Ele somente. Mas as vossas iniquidades faz separação entre você e Deus. Os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não veja e não ouça, porque as vossas mãos está cheia e contaminada de sangue e de iniquidade. A palavra iniquidade é o pecado que você pratica frequentemente. É a iniquidade. Ela causa divisão entre você e Deus. Você clama a Deus, pede perdão a Deus, mas na mesma hora você já volta a praticar a iniquidade. Você volta a praticar aquele pecado. Todo dia você pratica ele e todo dia você pede perdão. Isso é iniquidade. Então, a palavra nos relata em Isaías, para os que estão entrando agora, Isaías 59, ao verso 2, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados cobre o seu rosto de vós, para que não vós ouça ou veja. Então, a importância e a necessidade do homem de permanecer convertido, de permanecer em Cristo, buscando a sua santificação, a sua purificação. Porque a Bíblia fala claramente que não buscar a sua santificação não tem como ver Deus. Vamos dar uma passeada no livro de Apocalipse, um cumprimento em cima desse assunto e desse texto, para abrir o nosso entendimento e compreender, nesse momento e nessa hora, o que Deus está relatando e falando para conosco que já deu o primeiro passo. Você ainda que não deu o primeiro passo, tenha uma atitude diante de Deus. Não aguarde o dia da manhã, porque o dia da manhã não nos pertence, como a palavra de Deus nos relata em Mateus capítulo 6, ao verso 34. Você não sabe qual mal que o dia da manhã produz, faz. O dia de buscar Deus é agora. Não tem como nós deixar para amanhã, para depois. Então tenha uma atitude diante de Deus, dê o primeiro passo. Porque a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6, ao verso 40, lá vai nos relatar qual é a vontade de Deus Pai. Que todo homem, toda criatura, venha ao Filho, Jesus Cristo, crê nele, se converta e terá a vida eterna. Aquele que não crê em Jesus, não se converter, já está condenado. Mas por que já está condenado? A palavra em João capítulo 14, ao verso 6, Jesus vai nos relatar com clareza quando ele pronunciava para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele deixou bem claro que ele é o caminho para a salvação do homem. Também, para tirar mais a sua dúvida, porque o homem ele procura muitos caminhos para não abrir mão da sua prática perversa, do seu pecado, que se encontra aprisionado. Mas Jesus ele veio para te libertar do que te aprisiona na prática do pecado. Jesus ele não veio chamar o justo, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 18, verso 10 adiante. Então, a importância de nós dar o primeiro passo. Porque no livro de 1 Timóteo, ao capítulo 2, ao verso 5, o texto vai nos relatar com clareza que há um remediador entre o homem e Deus. Mas qual é a função desse remediador? É de levar o homem para Deus. Mas quem é esse remediador? Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Também no livro de João, capítulo 10,
vai nos relatar que Jesus é a porta. E quem entra por ele achará descanso, achará pastagem. Então ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta. Jesus é a única saída para o homem. Ele é o caminho. Mas o homem ele procura muitos caminhos para não abrir mão da prática do seu pecado. Em João capítulo 10 ao 9, eu sou a porta. E se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta que você tem que entrar. Jesus é o caminho que você deve andar. Jesus é a verdade que você deve viver e praticar. E Jesus é a vida que é selado sobre você através do Espírito Santo no dia que você se converte. Porque Efésios capítulo 1 ao verso 13, como aqui já foi pronunciado, relatado, depois de ter ouvido a palavra do Evangelho da vossa salvação, crendo em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, aceitando Ele, se convertendo, o Espírito Santo é selado sobre você. Você é uma nova criatura. Você deu o primeiro passo. Agora você vai andar no caminho que é Jesus. Você vai viver em Cristo através do Espírito Santo, que Jesus é a vida que está selado sobre nós através do Espírito Santo. E você vai praticar e viver a verdade que é Jesus. Você que mentia, não minta mais. Você que furtava, não furta mais. Mas pratica obras de justiça, obras de verdade, de qual é agradável aos olhos de Deus. Então nós aprendemos que Jesus é a verdade e a vida. Aprendemos que Jesus é a porta, é a única saída. Para o perverso, para o ladrão, para a prostituta, para o alcoólatra, para o mentiroso, enganador, salteador. Jesus é a única saída para mim e para você. Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar o justo, mas sim os pecadores. Porque eu tenho visto meus pecados diante dos meus olhos. Porque eu reconheço que sou homem, que sou pó diante de Deus. E que eu preciso dele para sobreviver. Para me perseverar até o fim e herdar a vida eterna. Porque o Senhor nos relatou que aquele que perseverar até o fim herdará a vida eterna. Então nós devemos perseverar na santidade, na verdade, na justiça, na oração, no amor, no perdão, na misericórdia, no afeto. Nós devemos perseverar todos os dias das nossas vidas em Cristo. Porque nós sabemos que aquele que vive na prática do pecado é servo do pecado. Aonde se encontra essa palavra? Em João 8, capítulo 34. Aquele que vive na prática do pecado, cometendo iniquidade, perversidade, enganando, mentindo, fazendo tudo que desagrada a Deus, ele é servo do pecado. Mas o pecado, ele procede de quem? Aí, meu amigo, nós vamos dar uma passeada. A primeira pista de João. Que Deus vai nos relatar que o pecado, ele procede de alguém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Nós já estamos vivendo os últimos dias, as profecias estão se cumprindo. Não é tempo de brincar e nunca foi. É o tempo de se converter. É o tempo de perseverar. É o tempo de permanecer em Cristo. Porque aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida eterna. Porque a palavra do Senhor, ele nos relata em Mateus capítulo 7 ao verso 13 a respeito de dois caminhos. Só tem dois caminhos para o homem. E ele faz a escolha qual caminho que ele deve andar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Então que nós viemos escolher o caminho que é Cristo. Como aqui foi relatado em João 14 ao 6. Jesus pronunciando para os seus discípulos que eu sou a verdade, eu sou a vida e sou o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós sabemos que Cristo é a única saída, é a única porta para o homem, para a vossa salvação, para a vossa transformação.
de vida, de caráter, de pronúncia, de comportamento, de atitude. Porque do velho homem você foi desligado. E Deus fez de você uma nova criatura em Cristo Jesus para todo sempre. Então que nós vinha receber a santificação, a purificação. Porque nós convertidos, que permanecemos em Cristo, lavado por o sangue do Cordeiro, que buscamos perseverar todos os dias das nossas vidas para no final herdar a coroa da vida eterna. Porque Cristo nos relata com clareza em Mateus capítulo 7, ao verso 13, que você tiver uma Bíblia, queira acompanhar, porque a palavra do Senhor não foi feita para ser nem diminuída nem aumentada, mas foi feita para ser relatada e pronunciada o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Nesse texto, o Senhor nos relata sobre dois caminhos, sobre duas portas, sobre dois lugares que nós devemos conhecer. Entrará por a porta estreita. Você vai entrar por a porta estreita. Mais larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas qual é a tradução da palavra perdição? Inferno. Larga é a porta, espaçoso é o caminho. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Mas por que larga é a porta? E por que muitos entrarão por essa porta, por esse caminho que é largo? Porque esse caminho, meu amigo, que é largo, tudo é permitido tu praticar. Tudo é permitido você fazer. Essa é a porta que leva o homem para a perdição. A palavra perdição é porque está perdido. Perdição. A palavra perdição é o inferno. Que tudo pode. Porque lá no livro de Lucas, ao capítulo 9, ao verso 23, Jesus relatando algo importantíssimo para os seus discípulos, para ensinar e abrir o vosso entendimento, e para relatar o que aguardava a respeito da vida vindoura que há por vir. Quando chegar o dia e o momento de nós entrar a óbito, de nosso espírito descolar desse corpo, para onde a nossa alma, o nosso espírito vai. A escolha quem faz é nós. Através das nossas práticas, atitudes, através das nossas obras. Através dos caminhos que nós escolhemos a prosseguir, a caminhar. Então o Senhor relatando, entrará na porta estreita, larga é a porta, espaçoso. Pensa numa porta espaçoso. O caminho que leva à perdição, tudo é permitido. Tudo tu pode fazer, praticar, mas a única coisa que você não pode é herdar o reino de Deus. Porque aqueles que se inclinam para a carne não agrada a lei de Deus e não vem para Deus. Mas também Jesus vai relatar sobre uma segunda porta. Porque é estreito, apertado, é o caminho que conduz à vida. Mas por que o caminho é estreito? Por que a porta é apertada? Irmão, tu sabe por quê? Porque a palavra nos relata com clareza. Em Lucas capítulo 9 ao verso 23. Aquele que vem a mim, renuncia a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga. Mas por que seguir Jesus? Porque ele é o caminho. Porque ele é a verdade e ele é a vida. Mas por que nós devemos nos renunciar quando ele fala, aquele que vem a mim? Renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Tu sabe o que Jesus estava relatando através desse texto? Aquele que vem a mim, renuncia a si mesmo. Renuncia o seu adultério. Renuncia a sua fornicação. Anuncia a sua bebedice. Anuncia a sua fofoca. Anuncia a tua desamizade. A tua discórdia. A tua ira. A tua inveja. A tua fofoca. Renuncia a tua avareza. O teu egoísmo. Renuncia a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga. Jesus estava mandando nos renunciar o desejo terreno. O desejo da carne, que nos leva a praticar a perversidade, a desonestidade, a mentira, o engano, o julgar, o acusar.
o mentir. Renuncia. O pecado que te escraviza é a imoralidade, é a pornografia que tanto mata espiritualmente, porque a mente, a consciência está corrompida. Então renuncie a si mesmo e pega a sua cruz e siga Jesus. Porque tu seguir Jesus, meu amigo, e tu perseverar até o fim, tu há de herdar a coroa da vida eterna. Jesus nunca falou que o caminho era fácil. Nunca falou isso. Ele sempre relatou sobre a condenação vindoura que estava por vir. É pecado pregar sobre o inferno? Não. Quem foi o pregador que mais pregou sobre o inferno? Tu sabe quem foi? Foi Jesus, o nosso Senhor. Alertando para o homem que ele não se converter da sua perversidade, do seu engano, da sua mentira. Ele vai para um lugar que é onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga, onde tem ranger de dente, onde se encontra Satanás. É para aquele lugar que o homem não se converter das suas obras malignas, da sua perversidade. Porque hoje nós vivemos no tempo da graça. A qualquer momento você pode ter uma atitude diante de Deus, você pode se converter dos seus maus caminhos, da sua perversidade. Você pode se converter a Cristo, aceitar Ele como teu Senhor e Salvador e se tornar filho de Deus. Mas como assim? Eu já sou filho de Deus. Não, meu irmão, não é não. Lá no livro de Colossenses, capítulo 16, acompanhe a Bíblia. Lá o texto vai relatar que Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem. Deus criou os animais. Deus criou as árvores. Deus criou as pedras. Deus criou as estrelas, o sol, a lua. Deus criou todas as coisas. Mas para se tornar filho de Deus, tem que aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Tem que nascer de novo. Como em João capítulo 3, ao verso 5. Que Jesus conversando com Nicodemo, com os fariseus, príncipe do judeu, um homem que tinha uma sabedoria terrena daquele século. Um conhecimento das escrituras, mas era um homem natural. Não compreendia as coisas do Espírito de Deus. As coisas celestiais não compreendia, porque era um homem natural. E Cristo relatando, Nicodemo, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá entrar no reino do céu. Mas como assim, nascer de novo? Porventura o homem pode tornar e entrar no ventre da sua mãe nascer? Claro que não, meu amigo. Jesus não está falando dessa matéria, desse corpo. Jesus está falando nascer do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. E Efésios vai relatar que depois de ter ouvido a palavra do Evangelho da vossa salvação, o Espírito Santo é selado sobre você. Você nasceu do Espírito. Tem que nascer do Espírito. E qual é o segundo? Nascer do Espírito da água. Que simboliza o batismo. Quando você é batizado. O batismo simboliza o sepultamento dos teus pecados, nascer de novo, uma nova criatura. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos uma criança diante de Deus. É nova caminhada, é novo aprendizado que Deus vai nos conceder, que Deus vai nos ensinar, que Deus vai conceder uma transformação espiritual no nosso comportamento, na nossa forma de pronunciar, nas nossas atitudes, nas nossas práticas. Então, escolha Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não espera por o dia da manhã. Que o dia da manhã não nos pertence. Você não sabe qual mal que o dia da manhã vai produzir. E amanhã Deus te chamar. Você está preparado? Você está preparado para receber Jesus? Será que as tuas obras são agradáveis a Deus? Porque aquele que não faz acepção de Mateus, Pedro 1, 15, 16, mas julga nós segundo as nossas obras. E aquele que não tem Cristo, não tem a vida em si mesmo. Jesus falou isso mesmo. Jesus, assim como o Pai, tem a vida em si próprio. E para nós alcançar a vida, nós devemos alcançar Jesus, se converter. Porque Deus relatou quando Ele andou na face dessa terra. E hoje Ele vai relatando, anunciando
avisando, através dos verdadeiros adoradores que ainda se encontram na face dessa terra. São poucos, sim, são poucos, porque já existe muito falso profeta, mas isso desde o princípio já existia. E Cristo já nos relatava sobre esse assunto. Mas o pouco ainda que tem, que ainda está em busca da seara de Cristo, anunciando que é chegado o reino de Deus, se converta da sua perversidade, dos seus caminhos, enquanto ainda é tempo. Por isso que através desse texto bíblico, em Mateus 7 ao 13, relatando sobre os dois caminhos, sobre larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, que tudo é permitido, tudo pode. Esse caminho conduz o homem ao inferno. A perdição, ele está perdido. Mas Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho. Jesus é a porta estreita, é o caminho apertado de renúncia. Nós devemos nos renunciar. Nós devemos nos renunciar o nosso pecado. Parar de praticar. Não fazer mais. Se converter de verdade. Permanecer em Cristo para todo sempre e eternamente. Porque naqueles dias, Deus vai falar dessa forma para muitos. Mateus 7 ao 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então ele falou claramente, os que vão entrar no céu são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Que nós guardamos todos os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, a sua lei, o seu juízo, que nós devemos praticar a sua palavra e viver verdadeiramente. Então Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, que guarda os meus mandamentos, não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar os bens do próximo, não praticar a inveja, o adultério, a fornicação, a bebida, a ira, a discórdia, a desamizade, a avareza. Então, em todos, mas que você pratica a verdade, a santidade, a justiça, você guarda a palavra de Deus dentro de si, você pratica, você vive. Com certeza, meu amigo, você vai perseverar e vai herdar a coroa da vida eterna. E o texto continua relatando, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, que é para os falsos profetas. Pois que diz que está em Cristo, mas pratica a iniquidade, o pecado, a perversidade, que se esconde atrás da palavra de Deus. E naquele dia dirão, Senhor, Senhor, expelimos o demônio em teu nome, e fizemos muitos milagres. Então o Senhor abertamente vai relatar, vai falar. Então direi, explicitamente, nunca vos conheci. Aparta vós de mim, todos que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que você pratica frequentemente. Livro de Isaías 59, ao verso 2. As vossas iniquidades, os vossos pecados, faz divisão entre você e Deus. Que você morrer na prática do pecado, Deus não te conhece. Ele vai te falar isso no dia do juízo. Aparta de mim, vós que pratica a iniquidade. Nunca conheci. Porque o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Então, a importância de nós permanecer convertido, santificado, lavado, remido, consagrado e perseverando em oração. Guardando os seus preceitos, seus status, seus juízos, seus mandamentos e a sua lei. Mas como nós vamos guardar algo que nós não conhecemos? Não conhece porque não busca, porque não quer, porque se incomodou. Porque o segredo está na palavra de Deus, a Bíblia. Hoje, num país livre que nós vivemos, o Brasil, eu creio que cada um tem acesso à palavra de Deus, tem acesso à Bíblia. Através da Bíblia Sagrada, da Escritura,
Essa palavra é a boca de Deus espiritualmente falando com você. Basta você começar a meditar de dia e de noite, como o Salmo 1 nos descreve. Para Deus abrir o vosso entendimento. Para você conhecer a lei do Senhor, conhecer o juízo, conhecer os preceitos, conhecer os status, conhecer os mandamentos, praticar e viver. E perseverar para herdar a coroa da vida eterna. Porque algo Deus vai nos relatar de uma forma impactante, de uma forma relatante, no livro de Oséia. No livro de Oséia, ao capítulo 4, verso 1, o título do texto, a corrupção geral de Israel. Quem era Israel? Israel era o povo israelita. Israel era o povo hebreu, que Deus tinha separado para ele. Era o povo que Deus tinha tirado da casa da serventia, do Egito, que passou 40 anos no deserto. E teve uma corrupção geral daquele povo. Aquele povo, ele se afastou de Deus. E nós eu creio que nós sabemos com certeza, com clareza, que quando o homem se aparta de Deus, o homem ele só pratica o engano, a perversidade, a mentira, a corrupção. Por isso que o texto já relata a corrupção geral daquele povo, daquela nação. E o texto vai nos descrever. Ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel. Deus estava falando para o povo hebreu, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes dessa terra. É como os dias de hoje, não é diferente dos dias passados, da antiguidade. O dia de hoje não é diferente. A única diferença que pode ter é porque a iniquidade tem aumentado e o amor de muito tem esfriado. A corrupção está em geral e o povo está cego, vivendo com aquilo e se conformando, achando que aquilo é normal. E não é normal. Para os que estão em Cristo não é normal. Mas para os corrompidos, em consciência, mentalmente, já é normal. Então Deus, ele fala que ele tem uma contenda contra os habitantes da face dessa terra. Mas por que Deus tem uma contenda contra os habitantes que moram na face dessa terra? Aí o texto vai nos relatar por que Deus está tendo uma contenda com esse povo. Por causa das suas práticas, das suas atitudes, dos seus maus pensamentos, das tuas obras. E o texto vai nos relatar no verso 12, Oséia capítulo 4 ao verso 2. O que só prevalece a pejura, a mentira, o matar, o furtar, o adultério, o roubamento, homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está em luto, todos os moradores, todos que moram nela desfalecerá como animais do campo. Tu sabe por que a contenda de Deus contra os habitantes das faces dessa terra? É por causa da prática da mentira. É por causa da prática do pecado. Esse povo que eles se afastaram de Deus. Eles se corromperam, e não é diferente do dia de hoje. E Deus fala que tem uma contenda contra os habitantes da face dessa terra. E Deus, ele relata com clareza a perversidade do homem. As suas práticas, o matar, o roubar, o adultério, o homicídio, a fornicação, a avareza, a idolatria, a feitiçaria. Todas essas obras são abomináveis diante dos olhos de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então se converta e vem para a vida em Cristo. E o texto vai nos relatar o problema da antiguidade e o problema dos dias de hoje. Por causa da rebeldia dos filhos da desobediência aos profetas de Deus. Que não busca a face de Deus através da Bíblia Sagrada, através do conhecimento, do entendimento. Buscar mudança em Cristo. Não tem coragem de ir numa casa de oração, é a igreja, porque a igreja somos nós. Ali é apenas uma casa de oração onde nós se reunimos para prestar culto, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Cada corrupção do homem que está em geral, já tem muitos escândalos no meio de nós, cai do jogo.
O joio da vida. Mas que é o joio que a palavra de Deus relata? O joio é aqueles que se escondem dos tais da palavra de Deus, que não pratica mais a justiça, que não pratica mais a verdade, que não vive mais a santidade, que já se corrompeu e não tem coragem de se admitir. E que causa escândalo no meio do povo de Deus, dos eleitos de Deus. Então Deus, através desse texto, a importância que Deus vai relatar. O meu povo está sendo destruído. É destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitasse o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei, dos mandamentos, dos preceitos, dos estados do Senhor teu Deus, eu também esquecerei dos vossos filhos. Os vossos filhos é a geração futura. É a geração mais vergonhosa que está tendo nos dias de hoje. Sangue de Jesus tem poder. Então, hoje nós estamos vivendo numa situação que um vírus, uma pestilência, que está apavorando as nações, que se chama coronavírus. Mas isso somente abala os que não conhecem a Deus. Porque eles não estão firmados na rocha inabalável que é Jesus. Porque o Salmo 125 vai nos relatar com clareza que aqueles que estão em Cristo são como os montes de Sião. Não se abala por pestilência, por enfermidade, por perseguição, por calúnia, por falso testemunho. Não se abala, mas permanece em Cristo inabalável para todo sempre. Porque o homem que confia em Deus verdadeiramente, ele não se abala com qualquer coisa. Porque eu sou lavado e remido por o sangue do Cordeiro. E que Deus me conceder uma pessoa enferma com coronavírus, o meu dever de como servo do Altíssimo é interceder por aquela pessoa. É orar para Deus curar ela. Não fugir como os covardes. Não se esconder como os tímidos. Porque algo Deus nos relata na palavra de Apocalipse, capítulo verso 21. Não, Apocalipse, capítulo 22. Ao verso 8. Queira acompanhar o que Deus vai nos relatar naquele texto com clareza? Que os tímidos, que os covardes, que os feiticeiros, que os incrédulos, os idólatras que praticam a idolatria, adora Deus de pedra, de barro, feito por mão de homens, que ama a mentira e pratica, não herdarão o reino do céu. Deus não chamou eu e você para ser covarde, mas chamou nós para servir verdadeiramente. Ainda que custa a nossa vida, mas nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo. Então, meu irmão, que a tua confiança está em Cristo, Jesus, como teu Senhor e teu Salvador, não se abala por essa pestilência que isso veio por permissão de Deus. E quando Deus manda uma pestilência para despertar o povo que diz que permanece em Deus e já esqueceu até de orar, de meditar na palavra do Senhor, Deus, ele guarda os seus eleitos. Deus guarda o seu povo. Porque essa pestilência é para ímpio, é para homem perverso, que ele não se converter da sua iniquidade, do seu pecado, e vir perecer, morrer na praia do pecado, a Bíblia Sagrada só relata um caminho para ele: inferno, perdição. Então esse coronavírus não me assusta. E nem deve assustar você, já que tua confiança está em Cristo. Porque Deus, quando mandou uma pestilência, como Deus mandou aquelas 10 pragas no Egito, para Faraó deixar, liberar o seu povo para que servisse o Altíssimo, a Deus no deserto. Ele mandou 10 pragas, e nenhuma daquelas 10 pragas chegou até os hebreus. Deus matou os primogênios os primogênios de Faraó,
e de todo o povo egípcio morreu o filho primogênio e do seu animal. Mas o povo hebreu, nenhuma praga se encontrou sobre ele. Tu sabe o que é isso? É porque Deus guarda o seu povo. E aonde está a tua fé? Agora é a hora de você mostrar a tua fé, a tua confiança. Que você confie em Deus. Mesmo que você venha adoecer. Sabe por quê? Lembra de Lázaro? Jesus, ele se encontra com Maria. Mas antes dele se encontrar com Maria, vieram comunicar que Lázaro, seu amigo, se encontrava enfermo, estava doente. E depois de 4 dias, que Jesus recebeu a comunicação, o aviso, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas quando ele se encontra, quando Maria se encontra com Jesus depois dos 4 dias que Lázaro morreu, que ela chega aos pés de Jesus chorando, desesperadamente, Senhor, que tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, o que é que Jesus fala para aquela mulher? Por isso que eu digo, Deus, ele trabalha com homem que tem fé. Deus, ele não trabalha com dúvida. Deus não trabalha com incrédulo. Deus não trabalha com gente que duvida. Tu quer ver a glória de Deus? Põe a tua fé para funcionar, meu amigo. Deixa de duvidar em seu coração, em seu entendimento, em sua alma. Acredita e verá a glória de Deus. Por isso que a vida de muitos não muda. Porque fala apenas da boca para fora, eu creio em Deus, eu acredito. Mas qualquer coisa se abala. Deus não está comigo. Deus me abandonou. Quem apartará nós do amor de Deus? A fome, a nudez, a doença, o principado, a oeste infernal, os demônios, a perseguição, a calúnia, a mentira. Quem separar nós? Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Ninguém. É isso que no livro de Romanos nos relata ao capítulo 8. Que nada separa nós do amor de Deus que está em Cristo. Que você tem Jesus na tua vida. De maneira formal alguma você vai ser apartado do amor de Deus. É isso que a palavra nos relata, onde está a tua fé, a tua confiança. Nós devemos meditar, nos alimentar da palavra viva e eficaz, para nós estar firme e inabalável quando o dia mal vir. Porque nós vimos a corrupção em geral e a derrota do povo de Israel, como no livro de Oséias nos relata, porque faltou conhecimento. O povo não tinha conhecimento de Deus. E por isso veio a destruição daquele povo, daquela nação. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Vamos dar uma volta aqui no livro de Romano. Vamos fortalecer a nossa confiança, a nossa fé. Que Deus venha nos conceder a perseverar, a ser ousado no amor, no perdão, na misericórdia. Não ser covarde, mas ousado no espírito. Glória a Deus, aleluia. Olha o texto e a clareza que Deus nos concede. Porque a graça de Deus já nos basta. O sacrifício maior Jesus já pagou por nós. Agora o que Deus espera diante de mim e de você é uma atitude. É uma atitude. Porque o sacrifício maior ele já foi na cruz do Calvário, já foi até no madeiro. Ele morreu por mim e por você. E ressuscitou o 3º dia e vive para todo sempre. Então está na hora de nós ter uma atitude diante de Deus. Que você que não é convertido, se converta. Você que veio praticar o pecado, se converta. Você que já está firme na roça, persevera em oração. Persevera meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Persevera no amor, na misericórdia, na compaixão, no afeto. Busca a sabedoria da paz de Deus, sabedoria espiritual. Para a qual é relatada e revelada somente para os eleitos de Deus. O homem natural não compreende, não entende, não aceita, porque parece ser loucura diante dele. Porque ele é natural, mas nós em Cristo espiritual decidimos bem as coisas do Espírito. Então a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, ao verso 35, quem nos separar do amor de Deus?
que está em Cristo será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matador. E toda essas coisas, toda essa perseguição, ou a nudez, por falta de condição de cobrir o seu corpo com veste, ou a fome, ou a angústia, a tristeza, a tribulação, a perseguição, a acusação. E Deus ainda fala que por todas essas coisas nós aqui somos mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você sabe por que você é mais do que vencedor? Porque no livro de Romanos, ao capítulo 8, ao verso 1, agora, pois já nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo. Não há nenhuma condenação para conosco. Tu sabe por quê? A condenação vem para os que praticam o pecado. Porque para o pecado tem uma lei. Você não conhece a lei do pecado? Eu vou te esclarecer bem. Por isso que Deus relata: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não tem condenação para conosco. Nós que estamos na santidade, na verdade, na justiça. Estamos firmados na rocha inabalável. Em Cristo não há condenação para conosco. Porque quando chegar a nossa hora de se encontrar com Deus, nós vamos para a glória, não para o céu. Não há condenação para conosco. Mas aquele que pratica a perversidade, a mentira, o adultério, a fornicação, a acusação, o engano, a avareza, a ganância, o ódio, a raiva, a malícia. Há uma condenação para todas essas práticas. Algumas relatadas, que se conta no livro de Romanos, capítulo 6, ao verso 23. O salário do pecado é a morte de espírito, a tua alma ser lançada nas profundezas do inferno. Então, essas práticas, há uma condenação para os que praticam e vivem. E para aqueles que vêm a perecer, vêm a morrer, recebe o seu salário, a sua alma é lançada no inferno. E a importância e a necessidade de nós se converter e permanecer em Cristo. Sabe por quê? Vamos dar uma passeada aqui no livro de Apocalipse. Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Mas como o nosso nome é escrito no livro da vida? É quando você se converte. Quando você nasce do Espírito. Quando você nasce do batismo. Quando você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O teu nome é escrito no livro da vida, quando você se converte. Quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu não vim falar palavras minhas, porque palavras minhas para nada servem. Mas eu vim pronunciar o que o Espírito está me relatando através da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor, porque ele te seduz para o pecado. O diabo, ele não tem poder para nos condenar. O diabo, ele não tem poder para levar nós para o inferno. O diabo, ele apenas usa as ferramentas para levar o homem a pecar. Porque ele sabe que quando o homem peca, há uma condenação para aquela prática, que é o salário do pecado. A alma do homem ser lançada ao inferno. E quem lança no inferno? Deus. O mesmo que salva é o mesmo que condena. Então o diabo, ele vai te seduzir. Você que é casado, o diabo, ele vai mandar uma pessoa, um amante, uma prostituta, alguém para dar em cima de ti. Ou você que tem um pecado da avareza, o diabo vai te mandar um negócio, um dinheiro errado, para tu vir pecar contra Deus. Você que é cobiçoso a bem materiais, o diabo, ele vai mandar bem materiais desonestamente, roubado, com preço barato. Então, no livro de Tiago, ao capítulo 2, ao verso 14, ao livro de Tiago, capítulo 1, ao verso 14, nós somos atraídos por o que nós seduz. O que é que nós seduz? É o que nós andamos observando, os olhos. Porque a candeia do corpo é os olhos. A luz do corpo é os nossos olhos que tu anda observando. É a tua cobiça. Então o texto lá relata que
Nós somos cobiçosos por qual que nos atrai, o que anda nos atraindo a cobiçar. Então, o inimigo, o diabo, o sedutor, que ele vai te seduzir por o que está te atraindo a cobiçar, a desejar. É uma mulher para a prática do adultério? É um dinheiro errado para a prática da desonestidade, da mentira? Então, o inimigo ele vai te mandar o que te atrai. Simplesmente, ele vai usar uma ferramenta para te levar a pecar, para te distanciar de Deus, porque nós sabemos com clareza que aqui foi relatado em Isaías 59, ao verso 2, que as vossas iniquidades, os vossos pecados causam divisão entre você e Deus. Então, o interesse do diabo é ter uma divisão entre o homem e Deus. E o que causa divisão entre o homem e o Deus? O pecado. Somente o pecado. Então, livro de Tiago, capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. O que tu anda cobiçando? O que tu anda observando? O que tu anda desejando? Isso te convence? Isso é agradável à vontade e aos olhos de Deus? Então a cobiça, depois de haver concebida a cobiça, depois de tu desejar na tua consciência, na tua mente, desejado da luz, vem o pecado. E depois, o pecado sendo gerado, gera morte. Porque os que vivem na prática do pecado, servem o pecado. E o pecado procede do diabo. Era isso que eu ia relatar. E para me te dar certeza do que eu estou falando, não vem de mim, mas sim de Deus, nós vamos lá no texto bíblico, para ver o que está escrito lá. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então no livro de João, capítulo 8, ao verso 34. Livro de João, capítulo 8, ao verso 34. Aquele que vive na prática do pecado é servo do pecado. Você está praticando o pecado todos os dias. Ou é a imoralidade, é a pornografia, ou é a mentira, ou palavras indecentes, xingamento, acusação, fofoca, bebedice, que é os pecados mais comuns. Você está servindo o pecado. Mas o pecado, ele procede de quem? Vai lá para a carta de João, 1 Epístola de João, capítulo 3, capítulo 8. O livro de João, ele se encontra do lado de Apocalipse, do lado do livro de Tiago. Olha o que Deus vai relatar através desse texto, para tu saber de onde procede o pecado. E por que o pecado ele gera a morte de espírito e alma do homem ser lançado nas profundezas do inferno. Que hoje os profetas não têm coragem mais de pregar a palavra verdade viva, que liberta, que salva o homem, porque não gera pop. O que gera pop é pregar sobre prosperidade. Deus vai te dar aquilo. O cara tá em prostituição. Deus vai dar um carro. Deus vai dar uma casa. Nunca nessa vida Deus vai dar para um filho rebelde, desobediente, ingrato. Nunca. Primeiro Epístola de João, capítulo 3, ao verso 8. Aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. O que está escrito na tua Bíblia? Porque o diabo ele vive pecando desde o princípio. Aí para isso, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Jesus veio desfazer a obra do diabo. Como Jesus desfaz a obra do diabo? É quando o cara matava, roubava, se prostituía, mentira, enganava. Ele se converte. Ele nasce de novo. Ele para de praticar todas essas coisas corruptíveis e perversas. E vem praticar a obra de Deus, do Filho de Deus, a santidade, a verdade, a justiça, o amor, a misericórdia. Aí ele se torna filho de Deus. Aí Jesus desfez a obra do diabo, que estava sobre aquela alma aprisionada. Qual foi o mandamento que Deus nos ordenou? Amar o teu próximo como a si mesmo, porque ele é teu semelhante. É difícil amar? Sim. Eu não vou te dizer que é fácil. É difícil tu amar alguém que te machuca, que te aborrece, que te acusa, que te persegue. Tu consegue amar ele só no Espírito. No Espírito Santo de Deus. Orando, jejuando, que são se consagrando e pedindo a Deus a misericórdia, a compaixão. Você aprende a amar teu irmão.
Então, nós sabemos que os que vivem na prática do pecado servem o pecado. E o pecado procede do diabo. Então, ele serve o diabo. Mas como assim? Porque eles praticam as obras do diabo. Qual é as obras do diabo que a Bíblia relata? Ele veio para matar. Ele veio para destruir. As obras do diabo é essa: matar, roubar e destruir. Quando você mata, quando você rouba, quando você destrui, quando você adultera, quando você fornica, que todas essas coisas é contra os mandamentos, contra a lei de Deus, você está fazendo a obra do diabo. Você está servindo ele. Por isso que Deus chama filho da ira de Deus, filho da perdição, porque não se converte, porque não abandona sua perversidade, não abandona sua mentira. Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer te fazer um vaso de honra. Não um vaso que está reservado para a perdição, para o fogo eterno, mas um vaso de honra. Um vaso para a manifestação da glória de Deus, da verdade. Que poucos dá crédito, mas esse pouco que dá crédito é os que Deus quer salvar. É o pouco que Deus quer levar para a glória. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Qualquer hora pode ocorrer o arrebatamento. Mas que você ainda não aconteceu o arrebatamento, não se preocupe não, meu irmão. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Imagine hoje Deus me chamasse. E aí, Jesus veio para mim, não para você. Para mim ele veio. Porque meu espírito descolou do meu corpo. Eu fui para a glória e o corpo vai ser sepultado. Vai voltar para o pó, como a palavra de Deus relata. Do pó veio o homem e o pó ele voltará. Então não espera para o dia da manhã. Mas fica firme em Cristo. Que nós não for antes do arrebatamento, graças a Deus. Ou que nós for para o arrebatamento, melhor ainda. Porque o dia da manhã não nos pertence. Mas fica firme, persevera, confia, persevera em oração, confia mais em Deus, entrega a tua esposa, os seus filhos, a tua família a Deus, consagra, ora, jejua, muda os males hábitos, muda as tuas pronúncias, tem atitude diante de Deus, pede Deus transformação, pede Deus sabedoria, porque no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, fala, aquele que necessita, que precisa de sabedoria, peça a Deus. Mas não como a onda do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Sabe o que é isso? Não tem firmeza. Peça a Deus com fé. Confia nele, que ele vai te dar sabedoria. Porque os que não têm fé é como a onda do mar. É levado por os outros, para um lado e para o outro. Não tem escolha própria. É levado por o ímpio, para a perversidade, por engano, para a mentira, para um lado e para o outro, não tem firmeza. Tem que se firmar em Cristo. Tem que confiar em Cristo. Deus vai te honrar na face dessa terra. Mas tenha fé. Pratica boas obras. Pratica a justiça, a verdade, o amor. A mansidão. Que nos falta muito no meio de hoje. E Jesus relatou sobre isso. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Venha a mim todos que estão cansados e oprimidos. Você está cansado? Você está oprimido? Jesus está te chamando. Venha a mim todos que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei desse fardo. Ele também nesse texto, ele nos ensina. Aprenda de mim, sou manso, uma pessoa calma, que não se abala com qualquer coisa. Uma pessoa humilde. Deus abomina o soberbo. Quem é soberbo? É o orgulhoso, que acha que tudo sabe, tudo pode. Deus abomina o orgulhoso. Cada vez que ele acha que alguma coisa sabe, mais nada ele sabe. Porque a sabedoria de Deus é para os eleitos de Deus. É para os humildes. Deus escolheu o pobre para ser rico em fé. Aonde está essa palavra? No livro de Tiago. Já que não dá uma passadinha por lá. Mas antes disso, através desse texto aqui, na primeira epístola de João, capítulo 3, ao verso 6, todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conhece a Deus. Porque ele conhecesse a Deus, ele não vivia pecando. Ele não vivia fazendo o que era errado. Porque a semente de Deus já permanece nele, que semente é o Espírito Santo. Que cabo é esse que diz que está em Cristo e vive praticando o pecado? Então o Espírito Santo não está nele. Está o espírito do erro. Que é o espírito do erro que a Bíblia relata? Demônios. Diabo, Satanás. Que conduz o homem a pecar. Para poder receber o salário. A condenação eterna.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo ele vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, Jesus, veio desfazer as obras do diabo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha o que o texto nos relata. Compreenda, entenda. Em João 3, ao verso 14, nós passamos da morte para a vida. Porque aqueles que vivem na prática do pecado estão mortos para Deus espiritualmente. Mas como assim? O cara tá vivo, eu tô vendo a alma dele aqui, andando no corpo, na face dessa terra, ele tá morto espiritualmente para Deus. Porque qual é o salário do pecado? É a morte, né? A morte. O cara tá na prática do pecado, né? Então ele tá morto para Deus. Tá morto. Então quando você se converte em Cristo, você passa da morte para a vida. O Espírito Santo que é selado sobre você, ele é a vida. Então, aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Olha o que Deus relata nesse texto. Você que não ama o teu irmão, não libera perdão, guarda mágoa, não sabe perdoar, você ainda está morto espiritualmente. Que você morrer, meu amigo, que a tua alma descolar do teu corpo, não é Jesus que quer vir te buscar não, mas sim Satanás. Tu sabe por quê? Tu sabe por quê que eu te falo isso com certeza e sem medo de errar? Tu já passou lá no livro de Salmo, capítulo 24, ao verso 1, onde se encontra 2 perguntas e 2 respostas? E eu vou te falar. Quem poderá subir o monte santo do Senhor? Quem? Uma pergunta. Quem poderá permanecer na presença do Altíssimo? Segunda pergunta. Agora vai a primeira resposta. Somente aquele de coração limpo. Sabe o que é coração limpo? É tua alma, é teu sentimento, é tua consciência. Quando a Bíblia está relatando a coração, ela está escrevendo a sua alma, o teu sentimento, a tua personalidade. Tua alma tem que ser pura, tua consciência tem que ser pura, a tua mente tem que ser pura. Somente aqueles puro de coração, puro de alma, puro de consciência, puro de mente, poderão subir no Monte Santo, permanecer na presença do Altíssimo. E qual é a segunda resposta? Somente aqueles de mão limpa. Mão limpa, sabe o que é mão limpa? Que não pega o celular ou o computador para olhar pornografia. Que não pega coisas que não te convêm. Que não furta. Que não pratica a maldade com as mãos, o pecado. Então aquele que é puro de coração, puro de alma e limpo de mão, esse vai permanecer na presença do Deus vivo. Em Jesus Cristo. Então você que não libera perdão, tem a consciência, o coração amargurado, não consegue perdoar o teu irmão, que Jesus vinha, ou tu perecer, morrer, e tua alma descolar do teu corpo, tu vai pro inferno por causa desse sentimento. Porque Deus, ele nos julga segundo as nossas obras, as nossas práticas, os nossos pronúncios, os nossos pensamentos. Tem Lúcifer, quando pecou, quando caiu do céu como uma estrela da manhã, como no livro de Isaías descreve. Lúcifer, ele não pecou por prática. Ele pecou por sentimento. Porque o texto vai descrever. E aí encontrei no teu coração, na tua alma, no teu sentimento, que queria colocar o trono dele nas estrelas acima do de Deus. Ele pecou desejando. Deus encontrou isso no coração dele. E aí ele fez a terça metade dos anjos ser rebelde contra Deus. Aí caiu a terça metade dos anjos junto com Lúcifer. Por causa da prática do desejo. Por eles terem se levantado contra Deus, sido rebelde. É, meu amigo. Deus julga nós por os nossos pensamentos. Por os nossos desejos, que entra dentro da tua mente, tu deseja, tu vê e deseja e quer. Mas onde está isso, pregador?
Onde está isso? Me relata mais com clareza. Eu vou te relatar com clareza. Direcionado aqui por Espírito Santo. Você não vai sair com dúvida, não. Porque as palavras de Deus são claras, é com clareza, não tem dúvida. E está no livro de Mateus. Essa palavra do sentimento. Que Deus nos julga. Por o sentimento também, por as palavras, por as pronúncias. Mateus capítulo 5, 28. Mateus capítulo 5, 28, versículo 28. Olha o que o texto relata. Eu, porém, vos digo que qualquer homem olha para uma mulher para tentar imputar a cobiça no seu coração, no seu sentimento, já adulterou com ela. Tá vendo como Deus julga nós por os nossos sentimentos? Qualquer homem que tentar olhar para uma mulher com um olhar impuro, malicioso, cometeu adultério com ela. Passou a mulher ali de mini saia, tu olhou para ela, tu desejou. Porque antes de nós praticar o pecado, ele vai ter que passar na tua mente, na tua alma, na tua consciência. Primeiro tu vai ter que desejar para vir chegar a praticar. Mas aí que tá, tu desejou, tu já pecou, meu amigo. Qualquer homem que tenta uma mulher para cobiça, tu tá cobiçando ela com os olhos, tá desejando ela. Mas tu não se deitou com ela. Tu não levantou um diálogo com ela, tu não conversou com ela, mas tu olhou ela com os olhos cobiçoso, malicioso, desejou, imaginou no teu consciente, na tua alma, tu cometeu adultério com ela. Tu pecou diante de Deus. A tua mente tem que ser pura, como o Salmo 24 fala. Somente aqueles de almas puras, consciência pura, mente pura, que não tem um olhar ativo, que não tem um olhar impuro. O caminho é estreito. O caminho é apertado. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas esse caminho ele te leva à salvação. É de renúncia, é de santidade, é de verdade, é de justiça. Se ele fosse fácil, Deus não tinha deixado lá no texto. De Mateus 7 ao 13. Que poucos hão de encontrar a vida eterna. É poucos. Porque não se renuncia. O seu pecado, sua avareza, sua cobiça, sua ganância, sua mentira, seu ódio, tua raiva, tua ira, não libera perdão, amargurado, egoísta, invejoso, não pratica obras boas. Então nós aprendemos através desse texto que Deus bateria do celular. Que Deus, ele julga nós por os nossos pensamentos. Ele julga nós por as nossas pronúncias, sabia? Tá aí lá em Mateus capítulo 10. Eu já foi pronunciado, descrevi desse texto aqui nessa noite, de Mateus capítulo 10. É Mateus capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 12 ao verso 36. Vou começar no 37. Porque pelas tuas palavras será justificado. Tuas palavras. Aqui foi lido livro de Efésios, capítulo 29, Efésios capítulo 4, verso 29. Que as nossas pronúncias, as nossas palavras, sejam palavras para edificação para os que ouvem, gera graça. Palavras que geram vida. Aí aqui Jesus vai falar, porque pelas tuas palavras será justificado. Tuas palavras são palavras que é para edificação, palavras de vida, tu vai ser justificado. Ou pelas tuas palavras tu será condenado. As tuas palavras é xingamento, é imoralidade, é perversidade, é acusação, é fofoca, é mentira, é engano, vai ser condenado. Se converta, se arrependa e não é tempo. Se arrependa
enquanto Deus ainda está por perto. Deus me mostrou uma palavra aqui no livro de Isaías 55. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo, santo, santo Senhor. Isaías 55, para nós finalizar essa live de hoje. Creio que o Senhor abriu o nosso entendimento. Que todo espírito de incredulidade, de engano, de mentira, saia das vossas consciências, das vossas mentes, dos que estão acompanhando ao vivo essa live. No poder que há no sangue, no nome de Jesus, em posição de mão. Caia por terra, Satanás. Saia da vida de cada um que aqui se encontra. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos entendimentos, a nossa consciência. Glória a Deus. Então, livro de Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busca Ele enquanto você pode achar que Ele está perto. Invocar enquanto Ele está por perto. Deixa o perverso o seu caminho. Os maus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Converta-se a Jesus. Aceita Ele como teu Senhor e Salvador. Se torna cristão. Porque Ele é um Deus que compadece de nós. É um Deus que é rico em misericórdia. E Ele perdoa. O texto fala que Ele perdoa quando nós damos fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? É quando tu se arrepende verdadeiramente do seu pecado e se converte a Cristo. E não pratica mais. Você gerou fruto de justiça. Fruto de arrependimento. E também os levar ao meu santo monte. Alegrai na minha casa. Casa de oração. Então Deus fala a importância de nós prestar culto e cultuar a Deus numa casa de oração, uma igreja. No livro de Isaías 55, capítulo 7. Deus está sempre nos orientando através da palavra o que nós devemos fazer, o que nos convém, o que é certo diante dele. O que é agradável aos olhos de Deus. Ainda tinha muita coisa que o Espírito Santo vai revelando muita coisa, Jesus. Aleluia, louvado seja por isso. Nós, a Epístola de João, capítulo 4, primeiro Epístola de João, capítulo 4, verso 6. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve. E aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do engano. Olha o que Deus fala. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Os que não são de Deus não ouvem. Aí a gente vê a diferença, o espírito do erro e o Espírito Santo. O que opera. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Jesus. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 20, ao verso 10, que eu estava relatando, que o diabo é o sedutor, e ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta, como também o falso profeta, são atormentados de dia e de noite pelo século do século. Aleluia, glória a Deus. Mas também Deus fala assim, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte de espírito. Mas o que nos chama a atenção é que se alguém, uma pessoa, não for achada, escrita, o nome dela no livro da vida, essa pessoa foi lançada para dentro do lago de fogo e enxofre. Você está vendo a importância, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E o Espírito de Deus está selado sobre a pessoa. Porque nós sabemos que um selo, quando a gente bota sobre um livro, é para ninguém mexer. É para ficar intacto. E assim Deus faz com o homem, para Satanás não mexer nele. Põe o Espírito Santo, põe o selo. Mas por causa da perversidade, do pecado do homem, que causa divisão, o Espírito Santo sai do homem. O homem pecar e não se arrepender, ele sai. Causou uma divisão entre ele e Deus, ou entre o homem e Deus, o pecado.
Então a importância dele se converter, se voltar para Deus, receber novamente o Espírito Santo e o nome dele ser novamente escrito no livro da vida. Porque aquela pessoa, no dia do juízo, no dia do julgamento do Altíssimo, o nome dela não foi encontrada no livro da vida. Ela vai ser lançada no inferno. Ela vai ser lançada no lago de enxofre. Segunda morte. Porque 2 livros foram abertos. O livro da vida, onde está o nome dos convertidos e dos que permanecem em Cristo. E foi aberto o 2º livro. Qual o 2º livro é esse? O livro dos mortos. Porque aqueles que vivem na prática do pecado, que procede do diabo, eles estão mortos espiritualmente para Deus. E que eles não vêm receber a vida através de Cristo, da sua conversão, de se converter, se tornar cristão, crente, e de permanecer. No dia do juízo, no dia de julgamento, que ele não se converter, não se arrepender do seu pecado, e o nome dele não for achado, encontrado no livro da vida, mas se encontrar no livro dos mortos, ele vai receber a condenação eterna. E naquele dia não tem desculpa não. Porque a Bíblia nos relata com clareza que do dia que nós nascemos ao dia que nós morremos, tudo é anotado. Deus vai te mostrar naquele dia que tu teria oportunidade. Deus usou o servo dele para levar uma palavra para você de conforto, ou uma palavra de conversão. E o Espírito Santo te convenceu e você não quis. Você continuou com a tua alma dura. Teu sentimento duro não deu crédito a Deus. Naquele dia não tem desculpa. O juízo do homem é corruptivo. É corrupto o juízo do homem. Mas aquele lá não. Aquele é incorruptível. Não tem como se corromper. O juízo do homem é corrompido. O de Deus é incorruptível. Não tem como se corromper. Então, vamos orar para cessar. Tá tarde. Moça, tem a pessoa lá, né? Os que entraram, fica, né? Acenaram e saíram, né? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, obrigado por esse privilégio, essa oportunidade de teu Espírito ter pronunciado sobre os meus lábios, de ter me direcionado nesse momento, nessa hora, e todos que vai ver esse vídeo, que o Senhor possa alcançar e que teu Espírito Santo possa convencer, converter essa pessoa e liberta ela dessas cadeias espirituais das trevas, da escuridão. Que furta o vosso entendimento para não entender e compreender a luz do Evangelho, que é a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nos reviste de toda a armadura de Deus, que nos proteja, que nos guarde, que nos sustente, que nos alegra. E assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.